Ave Maria, não deu quase. Eu falo pra pessoa Já é. Guga, fala alguma coisa, Guga. Guga. Fala alguma coisa aí, Maria. A minha coisa. Vai pra internet, vai pro YouTube. Não. Guga. Ô, Lucasão, fala alguma coisa aí. Vai pro YouTube, viu, Câncer? Vai pro YouTube. Beijo pra mim. Tá foto, seu vô. Tá bonita aquela. Olha aí, ô. Engaiado. Aí, vai as duas tá com uma mãe aqui, ó. Olha aí. Vai, volta, vai. Fica dando sorriso. Aê. Guga, olha você. Sorria, Guga. Sorria. Vai, Dá risada. eu só dá risada. Aê.